Quando tu olha para uma imagem como essa, o que te chama mais atenção? Os pontos vermelhos, né? Na nossa vida pessoal e profissional, a gente tem a tendência para olhar para os pontos vermelhos, para as coisas que não funcionam, para as nossas frustrações, para os nossos problemas e para os nossos medos. Existe inclusive a máxima de que um problema bem definido é um problema meio resolvido. E aí, a gente tem a tendência de mergulhar fundo na análise dos problemas, pensando que ao entender por que eles existem e como é que eles acontecem, a gente vai ser capaz de resolvê-los. O que acontece é que, ao focar só nos pontos vermelhos, a gente muitas vezes não enxerga todos os pontos verdes, todos os nossos recursos, as nossas forças, as coisas que já deram certo, as nossas intenções e as pessoas que podem nos ajudar. A série que começa hoje vai te permitir enxergar as coisas como um todo, a encontrar pontos vermelhos dentro dos pontos verdes dentro dos pontos vermelhos e, na verdade, perceber que pontos verdes e vermelhos são apenas dois aspectos da mesma realidade. É uma nova visão que vai te permitir ter consciência de que tu pode escolher para o que olhar. Tu vai olhar para o déficit ou tu vai olhar para o que já existe e para o que já funciona. Essa ferramenta vai te permitir encontrar intenções dentro de frustrações e soluções dentro de problemas. As abordagens focadas em forças não são a única forma de resolver problemas, mas elas têm um poder muito maior de solução, principalmente para situações complexas, em que os principais envolvidos e os principais agentes dessa situação-problema são pessoas. Quer saber mais sobre isso? Então, vem comigo! Oi, tudo na paz? Eu sou a Marta e esse é o Sunny Self, o canal que te ajuda a construir a tua melhor versão através de um conteúdo inspirador e estratégico. E esse é o primeiro vídeo de uma série sobre investigação apreciativa, que a gente vai chamar de IA, que é uma metodologia de gestão da mudança criada originalmente para organizações, mas que pode muito bem ser aplicada a indivíduos e grupos fora do ambiente empresarial. No vídeo de hoje eu vou te contar a lógica por trás dessa abordagem, a origem dela e alguns cases importantes. No segundo vídeo a gente vai conversar sobre os conceitos-chave e sobre o processo, quais são os passos dessa abordagem. E nos 9 vídeos seguintes a gente vai conversar sobre cada um dos princípios que norteiam essa metodologia. Tudo que eu vou falar nessa série foi tirado de artigos científicos e principalmente do livro do criador dessa metodologia. E tudo isso eu aprendi com o grupo de aperfeiçoamento em psicologia positiva, do qual eu tenho muito orgulho em fazer parte. Nesse grupo, a gente estuda assuntos da psicopositiva em profundidade por mais ou menos um semestre e ao final do semestre a gente faz uma aplicação prática e pública para outras pessoas de fora. E depois de estudar profundamente a investigação apreciativa, a gente fez intervenções em 4 empresas e grupos voluntários. Então, a gente teve uma experiência muito bacana de colocar para acontecer uma coisa que a gente vinha estudando na teoria. Então, antes da gente mergulhar fundo nesse conteúdo, lembra de curtir o vídeo e principalmente de ativar as notificações do canal para não perder os próximos vídeos dessa sequência. Voltando ao que a gente estava falando lá antes da vinheta, existem 2 tipos de situação-problema: as situações complicadas e as situações complexas. Situações complicadas são situações técnicas, em que a influência das pessoas é menor, em que o mesmo acontecimento gera o mesmo efeito e no qual faz sentido a gente analisar o problema para encontrar a solução. Por exemplo, se tu tem um carro ou um computador estragado, por mais complicado que seja o problema, existe um número limite de peças ou de softwares que se tu for mexendo e destrinchando, tu vai encontrar a raiz do problema e vai ser capaz de arrumar. Vai ser capaz de fazer esse carro ou esse computador voltar ao estado normal dele, certo? Só que existem situações complexas. Situações complexas são situações onde o principal agente são as pessoas, onde as mesmas causas não geram as mesmas consequências. E no momento que tu começa a entender o problema, o seu núcleo já pode ter mudado.
Então, a investigação apreciativa, ela usa o problema como um sinal para disfunção. E em vez de se focar em virar um expert no problema, no que está acontecendo e destrinchar aquilo, ela busca o que já está funcionando e quais são as intenções. Porque quando a gente percebe que tem um problema, é porque a gente queria ter outra realidade. Então a gente foca nessa realidade onde a gente quer chegar e usa todos os esforços para ir para essa direção e não para ficar debatendo o problema que está acontecendo. Nessa imagem aqui do lado, fica bem fácil de visualizar o que eu estou falando. Então, em situações complicadas, vale a pena a gente perguntar: qual é o problema? Qual é a raiz desse problema? E a partir disso, a gente consegue sair da situação problema e voltar para a situação normal. Já em situações complexas, faz sentido a gente perguntar: ok, temos um problema. Isso nos sinaliza que a gente não quer estar onde a gente está. O que a gente tem de bom e está dando certo que pode nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar? E aí, esse processo vai nos ajudar a passar da situação normal e ir mais adiante. E para o time, para a equipe ou para nós como indivíduos, na nossa melhor forma possível. E o que acontece? As abordagens focadas no problema costumam gerar muito sentimento de culpa e ambientes desagradáveis. Aquelas reuniões onde a gente vai discutir largamente o que está acontecendo, qual é o problema, quem são os culpados. Dificilmente se chega a soluções muito criativas com esse tipo de abordagem. A abordagem da investigação apreciativa, ela gera proximidade entre as pessoas. Ela traz diálogos do que as pessoas percebem que elas e as outras já fizeram de bom. Permitem as pessoas sonharem em conjunto em um ambiente lúdico, projetarem um futuro que todas aquelas pessoas acreditam e construírem um caminho para chegar lá. Conseguiu entender mais ou menos qual é a lógica por trás dessa abordagem? Ótimo! Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem. Em 1980, o David Cooper Ryder estava fazendo o seu trabalho de doutorado na Case Western University e a empresa que ele estava estudando era a Cleveland Clinic. E ele estava usando aquela abordagem convencional de diagnóstico, tendo 800 pessoas dentro da clínica para analisar. Acontece que ele acabou encontrando um setor dentro da clínica que funcionava muito melhor do que os outros. E ao conversar com os diretores da clínica sobre isso, eles pediram para ele se focar em entender o que esse setor fazia de diferente, o que essas pessoas faziam, para eles poderem replicar os resultados desse setor por toda a clínica. E daí, esse termo investigação apreciativa surgiu pela primeira vez como uma notinha de rodapé no trabalho de doutorado do David Cooper Ryder em 1986. Nessa notinha de rodapé, ele chamou a IA de uma metodologia para entender e realçar a inovação organizacional. E nas palavras do próprio David, toda empresa possui um núcleo positivo, possui algo que ela tem e faz de bom. E o desenvolvimento e o crescimento dessa empresa consistem em fazer mais e melhor desse núcleo. Depois desse momento, várias outras pessoas passaram a pesquisar e a aplicar a investigação apreciativa e ela tomou uma proporção global. Já foi aplicada em todos os públicos possíveis, na administração pública, no setor privado, com indivíduos, com grupos, em instituições religiosas, em governos, tudo que é tipo de público que vocês puderem imaginar. Por exemplo, dá para usar a investigação apreciativa para criar a missão de uma empresa que foi criada a partir da fusão de duas empresas. Dá para usar a investigação apreciativa quando o cenário de mercado está mudando e a gente precisa fazer um planejamento em relação a isso. Dá para usar a investigação apreciativa para treinar os gestores que estão assumindo cargos. Dá para usar a investigação apreciativa num processo individual de recolocação de carreira. Dá para usar a investigação apreciativa em realmente qualquer situação de mudança. Então vamos aos cases. Os cases mundialmente conhecidos de utilização dessa metodologia de investigação apreciativa são a ONU, a British Airways, a BBC, a Nextel e a HP. E acho que o McDonald's também. E eu trouxe aqui 3 cases para a gente explorar um pouquinho mais para vocês entenderem.
Um case também muito conhecido é o da John Deere, que tinha como objetivo atingir a alta performance através de times mais flexíveis. Então, eles pararam toda a empresa por 5 dias e envolveram 250 pessoas. Depois desse processo, eles conseguiram reduzir o ciclo de desenvolvimento de novos produtos de 5 para 3 anos, além de ter uma consequência de aumento de engajamento de todo o corpo funcional. Os 2 cases a seguir eu trouxe porque vocês podem entrar no site dessas empresas e enxergar na linha do tempo deles quando foi feito o processo de investigação apreciativa. Então vocês imaginem que esse processo foi tão transformador para a empresa que faz parte da história que eles querem contar para as pessoas que visitam o site. O primeiro caso é a Fairmount Central, que é uma empresa mineradora dos Estados Unidos. Eles passaram pelo processo em 2005 com o objetivo de inserir a sustentabilidade dentro da empresa. Eles tiveram a participação de centenas de empregados, clientes, líderes e da comunidade. Em poucos anos, eles dobraram os lucros e tiveram um aumento de 40% no crescimento com eficiência operacional. Também ganharam o prêmio Top Cidadão Corporativo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos e eles ficaram tão conhecidos como case de sucesso da empresa mineradora que essa intervenção foi inclusive citada no livro de liderança do Pacto Global da ONU. E o último case que eu queria trazer é um case brasileiro. A Nutrimental Foods, a empresa da Nutri, aposto que todo mundo conhece, foi a primeira empresa brasileira a aplicar a investigação apreciativa em 1997. Imaginem, a primeira vez que a IA foi citada no mundo foi em 1986 e 10 anos depois já tinha alguém aqui no Brasil, aplicando a investigação apreciativa na Nutrimental. Como é que foi o processo deles? Eles tinham o objetivo de implantar um novo modelo de negócios. Então, eles pararam por 4 dias, envolveram 750 empregados, todos os líderes e mais 100 clientes. Em um ano, eles aumentaram em 200% os lucros da empresa, diminuíram em 300% os níveis de absenteísmo e foi tão poderosa e tão valiosa essa intervenção que eles utilizam essa metodologia até hoje no planejamento estratégico anual. E além disso, reza a lenda que a barrinha de cereal foi uma consequência desse primeiro processo de investigação apreciativa. Por hoje é isso. Eu espero que tu tenha gostado desse primeiro vídeo sobre investigação apreciativa e que continue acompanhando. Comenta aqui embaixo se tu já tinha ouvido falar sobre investigação apreciativa e o que tu está achando desse assunto até agora. Eu queria agradecer a tua audiência, aprecio sinceramente a tua presença aqui no canal e queria te pedir para compartilhar esse vídeo com alguém que tu acredita que pode se interessar. Ativa as notificações para mais inspiração e estratégia e continua construindo a tua melhor versão. Até segunda-feira que vem. Tchau!